Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Cross. Sim, o Cross 10º voltou, finalmente ele voltou, deu aquela sumida. Não sei se ele vai justificar o porquê que ele deu uma sumida do canal, mas provavelmente deve ser tipo muito trabalho, ocupado com algumas coisas e a situação do Corinthians, né? Porque teve muita coisa acontecendo nesse intervalo que ele deu, que ele sumiu, impeachment do Augusto Melo, problemas com o transfer ban e tudo isso. O Cross acabou não comentando no seu canal, mas igual ele já disse, o canal dele é para quando ele se sente assim exaurido de muita coisa, com o saco cheio de alguma coisa, ele vem e faz o vídeo. Devido ao grande trabalho do Cross, que não é ser um influencer do Corinthians, o Cross, o seu grande trabalho é com games, com jogos, com cultura pop, então esse canal do Corinthians é mais um refúgio para ele quando ele tem essa persona de torcedor de corintiano, que é algo bem forte nele, mas que o canal em si não é algo que ele prioriza ou coisa parecida, e não menosprezando nem nada, mas é o que ele deu como justificativa e eu acho que é super plausível, porque o cara tem que priorizar aquilo que ele realmente, como posso dizer, coloca o pão de casa, o pão de cada dia na mesa da sua família. Então, óbvio que o Cross vai dar aquela prioridade para os canais e os projetos que ele tem referente ao que dá mais rentabilidade para ele, assim pode dizer. Mas provavelmente esse canal também dá. Então, enfim, o Cross voltou. Não vou ficar aqui tentando dar justificativa para as coisas que não faz o menor sentido. E volta com uma vitória do Corinthians em cima do Vasco, né? É óbvio que ele ia voltar assim com tudo, porque o Vasco, mais uma vez, ajuda o Corinthians numa situação que o Corinthians está um pouco difícil. Esse mesmo Vasco que meteu 6-0 no Santos conseguiu perder pro Juventude e o Corinthians em sequência. Então, o Vasco voltou para suas configurações de fábrica. Mas bora ver o que o Cross tem a nos dizer sobre tudo isso. É isso aí, meu amiguinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão. Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Decimão da Márcia. Rapaziada, dia de vitória do Coringão. Vamos falar aí sobre mais esse jogo aí que o Corinthians fez, né? Que vamos combinar, até deixo pra vocês, era um confrontinho direto, não? Era um confrontinho direto. Deixa eu abrir aqui a tabela, porque a gente ganhou algumas boas posições, inclusive deixando o Vascão um pouco mais pra baixo aí, torcer, né? Para os outros times não ultrapassar eles. O Corinthians agora está exatamente na 11ª colocação, se afastando mais ainda, né, da zona de rebaixamento, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. E é isso aí, que a gente continue. Gente, vamos lá! Corinthians 3, Vascão da Gama, Vasquinho da Gama, nossos... Porque, olha, eu sempre falo isso, cara, e eu preciso dizer novamente. Você é corintiano, irmão? Eu sei. Eu sei que tem o bagulho lá que a torcida dos caras do Vasco é fechadão com a torcida dos porcos. Aí tem aquele negócio de odiar os caras. Mano, eu não consigo olhar pro Vasco e sentir ódio, cara. Eu não consigo. Desculpa, velho. É a nossa história, amigo. É a história do Corinthians essa. É a história do corintiano. Desculpa, eu vou ir contra o que alguns querem pregar, né? A história do corintiano é olhar pro Vasco e ter o Vasco no caminho até esse ponto. Pode ser que um dia a gente se perca e tal. Mas no momento que a gente tá precisando, tá buscando algo, o Vascão chega. Isso é história, tá, amigo? Eu não tô discutindo o meu gosto, o seu gosto, a sua opinião, a minha opinião. Eu tô falando a história, eu tô te contando a história. Isso são dados. Isso é história. Todas as vezes que o Corinthians está trilhando ou precisando daquela ajuda, o Vascão chega e faz a boa, meus amigos. Não foi só assim em 2012, foi assim no nosso primeiro Mundial, foi assim em 2012, foi assim em vários outros anos, onde o Corinthians teve o Vasco pelo caminho. E mais uma vez, tivemos o Vasco no caminho e na hora certa, fora de casa, num jogo atípico, onde o Corinthians jogou bem, depois do Vasco fazer um ótimo jogo contra o terrível Santástico. Então os caras estavam pra cima, animados, tomaram 3 tacas. Vamos combinar que um gol o André Ramalho deu pros caras, né? Essa é a grande verdade.
O André Ramalho fez caca ali, zagueiro veterano, zagueiro velho, me faz um pênalti daquele. A gente pode discutir e tal, se teve falta antes ou não, mas o ato dele fazer esse pênalti pra mim é grotesco. Então ele decidiu dar um pênalti. E ele, né, cara, que eu lutei até o final pra acreditar que ele não era essa coisa horripilante toda, que é o Félix Torres. Dormiu no lance, finalzinho, 3-1, tranquilo, jogo ganho. Torcida gritando olé no estádio dos caras, velho. O Félix Torres vai lá, dorme e dá esse gol pros caras, né? Bom. Corinthians 3, Vasco 2, Vasquinho 1. Vasquinho 2, Corinthians 3, num jogo onde o Corinthians precisava muito, né, rapaziada, dessa vitória aí. E vamos desenrolar um pouco mais disso. Antes, deixa eu falar uma coisa pra você. Vocês viram que ficou 2 jogos aí, 2 jogos, na verdade. Teve um espaço aí, parece que é mais tempo, mas foram 2 jogos aí. Eu estava viajando, né, rapaziada? Vocês sabem que eu viajo bastante a trampo. Dessa vez eu viajei, eu e minha cônjuge, fomos lá esquiar, fomos pra neve. Eu não estava no Brasil. Eu só fiz os 2 jogos do Palmeiras porque, pô, é um grande jogo, então eu fiz de lá da viagem, né? Postei até um vídeo atípico aí, subi na montanha de neve. Mas até a galera falou, pô, vai descansar, velho, e tal. Agora voltamos, tá bom, meus amigos? De férias, estamos cá novamente pra gente continuar aí com os nossos pós-jogos, sofrendo ou sendo felizes, que é o caso de hoje do Coringão, tá bom? Então, tamo de volta. Bom, Bom, bem sabemos que quando o Corinthians engata aquela sequência boa de derrotas, o Kroos dá aquela sumida também, né? Ou ele vem com aquele vídeo estouradão, coisa parecida, ou aquele vídeo, não vou ficar mais estourado com isso não, porque eu não aguento mais. Então, calhou em toda coisa ruim que aconteceu com o Corinthians, o Kroos simplesmente, puf, sumiu. Mas é igual ele falou, historicamente, cara, o Vasco tem sido uma mãe pro Corinthians desde um Mundial que eu não... Não é aquele Mundial duvidoso. Mundial duvidoso, mas teve aquela situação também de Libertadores, onde o Corinthians conquistou de fato um Mundial de Clubes. Na Libertadores, acho que se eu não me engano era o Vasco, o Diego Souza, eu lembro até hoje, o Diego Souza sai na cara a cara com o Cássio, e o Cássio simplesmente faz uma defesa milagrosa. E tudo isso. O Vasco podia ter prejudicado, assim, ter feito a lógica, ter feito uma benfeitoria para todos nós brasileiros, mas não, o Vasco sempre ajuda. Tá em crise, chama o Vasco. Pro Corinthians é assim, tá em crise, chama o Vasco. É complicado, mas Corinthians fez um excelente jogo, veio uma vitória lá no São Januário, mesmo com tantas provocações do Vasco, cara, o que tem saído de provocação que o Vasco fez pro Corinthians no Twitter, TikTok, cara, é surreal. Pra no final, o Corinthians simplesmente superar com larga escala o Vasco, e os 2 gols, pô, são 2 gols que o Corinthians tomou de um jeito bem ridículo mesmo. Mas, é aquela, né? Igual eu já falei e repito, o Vasco voltou às suas configurações de fábrica. um jogo completamente atípico, né, galera? Onde o Corinthians demorou ali por volta de 10 a 15 minutos para se encontrar na partida. A gente sabe que posicionamento é um grande problema dos jogadores e eu já preciso falar logo de cara. Isso você pode voltar nos últimos 5, 6 vídeos aí, que é o que eu venho falando. O problema do Corinthians está longe de ser o Dorival Júnior. Não adianta vir com essa tecla para mim. Eu vejo que tem uma galera ali, nossa, o problema é ter o Dorival, não muda nada. Não... Gente, a gente não tem material humano. O Corinthians não tem jogadores, né? O Corinthians não tem jogadores a ponto de se dar o luxo de fazer variação tática, porque você pode até fazer a variação tática, mas aí ela não vai funcionar, porque não tem jogadores para atribuir a essa formação tática nova e jogadores que vão desempenhar sobre ela, né? Então aí não vai dar certo, nós vamos culpar o Dorival do mesmo jeito. Então tem que fazer o arroz com feijão, que é o que o Dorival, ele gostando ou não disso, é o que o Dorival sabe fazer. É um arrozinho com feijão, temperadinho, bonitinho, que você bota só o bife ali e já era. É bem verdade que em algum jogo só tem arroz e feijão e não tem o bife. Mas, às vezes é o bife, que é o jogo de hoje, né? Aquele bifão suculento, gostoso, grande, né? Tem. Então o Corinthians começa o jogo morno, né? Dá aquele medo, porque o Vascão tinha feito... Rapaz, deixa eu falar uma coisa. O quão ruim é o time do Santos, hein? Meu amigo, você tomar uma saraivada do jeito que foi, 6 gols no lombo de um Vasco péssimo desses. O Vasco é um time ruim, gente. Não tô falando que o Corinthians é perfeito, hein? Nem que é um time bom pra caralho, longe disso.
Mas o Vasco é terrível, cara. É pra vocês verem o nível do Santástico, né? O nível do Santástico é um monte de gente horrorosa e o Neymar. Essa é a verdade. Que também tá horroroso, tá? Sou fã do Ney, acho que joga muita bola, monstro, tá? Nos últimos anos é o maior jogador brasileiro ainda em atividade, né? Mas assim, tá jogando nada. Agora, não dá pra você pegar um cara desse que é diferenciado e colocar no meio de um monte de bagre. E olha que tem uns caras lá que são conhecidos, hein? Tem o Gil, o Azeitona. Azeitona, já tô falando há uns 3 anos que ele tá aposentado. Quem dirá agora? Né? Mas calma, torcida santista. Vocês devem estar se perguntando por que ele tá jogando aqui. Quando ele jogava aqui, tinha uma parte da nossa torcida também, que tem o QI, a gente já sabe, menor do que o de uma ameixa, que falava, não, um romanto, tem que continuar aquelas baboseiras, né? Mas esse jogador, a grande realidade é que ele já tá aposentado tem uns 3 anos por aí, né? Nosso querido Azeitona. Não, o pior, Cross, o pior é falar que o Gil já deveria ter aposentado e considerar que o cara é praticamente o melhor zagueiro do Santos. Então, eu não sei se esse é pra ver o nível do elenco do Santos ou mesmo avaliar como que as coisas estão indo de mal a pior. Mas, cara, sinceramente, eu entendo toda essa frustração, eu entendo toda essa situação que o Cross dá, essa definição do Gil no Corinthians, mas confesso que no Santos o Gil deu muito certo. No ano de rebaixamento né? Rebaixamento que foi quando o Gil chegou, o Gil fez uma excelente Série B. Na Série A não tem desempenhado tão bem porque o Santos tem feito talvez essa tentativa de transição de novos jogadores, mas o zagueiro talvez mais regular do Santos tem sido realmente o Gil, apesar de que agora com a chegada do Vojvoda, o Gil tem dado essa declaração que prefere a aposentadoria mesmo. E eu acho que é uma boa pro Gil, pra ele realmente sair em alta, não ter nenhum tipo de... não ser prejudicado com a torcida do Santos, que realmente aqui ele se tornou um jogador bem adorado, bem querido por toda a torcida. Referente ao Neymar, cara, o Neymar deveria deitar e rolar nesse Campeonato Brasileiro, deveria deitar e rolar no time do Santos, mas a realidade é que ele não tá literalmente deitado no chão sem fazer porcaria nenhuma. Não tem desempenhado bem, não tem tido nenhum grande jogo. O único jogo que o Neymar fez... Assim, jogo não, lance, né? Foi contra o Flamengo mesmo, dada a vitória. Mas tirando isso aí, cara, foi lastimável toda essa participação do Neymar no Santos, dado os altos valores que ele tem recebido, cara. É surreal. Hora ou outra, alguns jogadores aqui também, né, fazem com que a gente sinta até falta do aposentado. Mas é por ruindade, não porque o aposentado é bom. Mateuzinho consegue fazer esse cruzamento pro Gui e o Gui manda pro fundo do gol ali, fazendo 2-1. E aí o jogo vai, o Corinthians continua melhor na partida. Em momento nenhum o Vasco esboçou reagir, o que é muito estranho. Isso que mostra, né, que aconteceu lá no Morumbi contra o Santos foi um bagulho absurdo. Ou o Santos é terrível, um time de amador, que se eu juntar com vocês a gente ganha, ou de fato foi uma atrocidade aquilo que aconteceu, né? Porque o Vasco é bem limitado, né, gente? A gente viu isso na prática. Jogando em casa, no embalo de um 6-0 no time do Neymar, pegando um Corinthians que também não tá muito bem, e pegando um Corinthians que fora de casa é realmente inofensivo, e toma 3 gols no lombo. Cara, comentando um pouco sobre o que aconteceu sobre essa situação de Vasco e Santos e agora Vasco e Corinthians, é muito simples, cara. O Vasco teve uma noite atípica. Simplesmente isso. Eu acho que é essa a justificativa. O Santos estava vindo com o Kleber Xavier pressionado a perder o seu cargo e de repente, com um deslumbre, uma situação atípica mesmo, o Vasco vai lá, faz 6 gols, uma noite muito feliz do Felipe Coutinho, que ele brilhou totalmente. Cara, as jogadas que fez o Coutinho em cima do Santos foi de gênio. Tanto que chegou até o questionamento de que seria uma boa realmente convocar o Neymar ou convocar o Felipe Coutinho. De tão bom que o jogador realizou aquela partida. Mas, igual eu falei, foi uma partida, uma jogada, situações atípicas que só resultaram naquele resultado pífio do Santos, histórico e realmente vergonhoso para toda a nação santista como um todo, que teve que presenciar um Vasco horrível metendo 6-0 num Morumbis com mais de 50 mil torcedores santistas. Cara, é vergonhoso, é realmente vergonhoso. Já que o Cross citou, eu acabo lembrando de toda essa situação, realmente já fiz vídeo aqui no canal, mas
Cara, é uma lástima, é coisa de... É surreal. Não é à toa que o técnico foi demitido e, na minha opinião, tinha que cair todo mundo. Tinha que cair a comissão técnica, tinha que ser demitido alguns jogadores. O presidente tinha que pedir pra sair, sabe? Tipo, é papo de revolução mesmo no clube pra ver se as coisas realmente mudam. Porque toda essa situação ser encarado como uma normalidade em que só o técnico cai... Cara, o problema não é só o técnico, cara. Tem jogadores ali do Santos que não deveriam estar ali. Estão recebendo horrores e os que chegam são piores do que estão. Então, você vai ver no nível do time do Santos. E aí, rapaziada, o Corinthians faz ali um 3-2, né? Faz um 3-2, onde o jogo realmente já não tem mais pra onde ir, o árbitro apita, e é isso aí, é o Vascão fazendo a boa pra gente, como sempre fez, né? Confesso pra vocês, quando a gente vai jogar pro Vasco, eu tenho uma certa alegria, eu tenho uma certa felicidade, porque eu sei que vai dar bom. Esse é o Vasco dos últimos tempos, não me culpem, isso não é arrogância, isso são fatos, é história, né? A história sendo contada. E é isso, rapaziada, agora o Corinthians pula para a 11ª colocação. Tivemos alguns jogos ali que, de fato, não faz o menor sentido. Eu acho que pelo menos contra o Bahia a gente merecia já um empate. E eu não acho que demitir o Dorival, mesmo se a gente perca o próximo jogo, ou enfim, eu acho que o problema do Corinthians não é técnico, é um dos menores dos problemas do Corinthians, de fato, o técnico, tá? Comenta aí, o que você achou do jogo, quem foi o melhor e o pior da partida, o que você tá esperando do Corinthians agora pro Atlético Paranaense, né? Primeiro jogo, a gente vai jogar lá na Arena dos Caras, tem que fazer um bom jogo, é ganhar ou ganhar, não tem como, e eu espero, de fato, que vocês tenham curtido o 10º, tá bom? Tamo de volta, comenta aqui, o 10º, se você chegou até o final, comenta, o 10º voltou, pra gente voltar 100%, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, e é nóis, meus amigos, valeu! Bom, esse foi o vídeo do Kroos, um excelente vídeo comentando a vitória do Corinthians, cara, é muito bom ver ele voltando, porque já tava sentindo falta realmente dos vídeos do Kroos, que pra mim são vídeos bem alegres, bem contentes, principalmente quando o Corinthians perde, dessa vez o Corinthians ganhou, mas assim, é genuíno as opiniões do Kroos, a sua felicidade, a sua espontaneidade, então são conteúdos interessantes para poder realmente trazer aqui pro canal. Mas uma coisa que eu quero comentar, o que ele disse sobre a não demissão do Dorival. Bom, Kroos, sinto te dizer que se o Dorival não for o problema, as peças que o Corinthians tem, infelizmente, não vão poder ser repostas, porque o Corinthians está com transfer ban, e aí como você vai trazer novas peças, sendo que você não pode contratar? Fica realmente bem difícil toda essa situação do Corinthians. E o jeito é, tipo, sei lá, chamar o Dorival de canto e falar: Dorival, essas são as peças, tem que realmente fazer acontecer. E eu vejo também um movimento do Dorival de utilização das peças da base justamente após toda aquela situação do Bahia contratando um jogador da base do Corinthians. Após isso, o Corinthians começou a utilizar alguns jogadores, renovou alguns contratos e começou a utilizar alguns jogadores da base justamente para, acho que, os jogadores que se sentirem acolhidos pelo time profissional do Corinthians e não decidirem sair antes de subir ao profissional. Bom, toda essa situação é muito conveniente, obviamente, para o Corinthians, mas que o correto ou certo seria ter um projeto ou mesmo algo voltado para a carreira dos jogadores da base para que eles não subam e, de repente, acabam sendo queimados, e isso é muito preocupante justamente para o respiro do clube de renovação de jogadores, já que não pode contratar ou coisa parecida. Bom, é isso. Esse foi o vídeo, eu acho que foi um vídeo muito bom, um vídeo bem tranquilo para essa segunda-feira. Hoje tem convocação da seleção, então o vídeo de amanhã vocês já sabem que vai ser comentando sobre essa lista do Carlo Ancelotti, mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui, não quero nem comentar jogo do Santos, derrota pelo Bahia, porque foi um jogo de dar sono, um jogo terrível, um jogo totalmente complicado, e vamos ver se o Vojvoda vai conseguir realmente consertar esse time do Santos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!